Skillers, como que vocês estão? Espero que bem, tudo certo. Vamos continuar nossa aula aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Vamos juntos. Bom, na última aula eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem. Já estou com meu cafezinho aqui. Então, vamos seguindo. Agora a ideia é adicionar mais uma classe. Essa classe vai se chamar carro. Eu vou fazer ela interagir com person, com pessoa, tá bom? No nosso exercício anterior, eu passei para vocês entenderem o básico ali de inicialização do objeto, entender o que é um construtor. Então, fazendo uma recapitulando, fazendo um review, uma revisão aqui do que a gente estava fazendo, é melhor. É, Aqui a gente tem um construtor, certo? Que eu já havia falado isso para vocês. Aqui nós temos os gets, aqui nós temos os setters. E um dos pontos que as pessoas falam que Java é verboso, que Java é muito complicado, ou aquelas brincadeiras, né, que acontecem, é muito porque realmente ele é muito mais verboso, mas a gente já tem algumas alternativas, tá, gente? Então, assim, tem o Lombok. Se vocês adicionarem o Lombok no projeto, vocês não vão precisar adicionar, por exemplo, esses getters e setters, porque ele automaticamente já sabe que vai ser igual, vai fazer. Então, isso ajuda bastante, tá? Depois a gente vai adicionar quando a gente for passando, avançando mais aqui na linguagem. Mas beleza. Espero que tenha ficado claro essa parte. Aqui, outro ponto é que assim, a gente precisa ir fazendo alguns importes. Aqui, automaticamente, ele já deve estar fazendo por debaixo dos panos, tá? Então, por isso que a gente não está adicionando esses importes ainda. Mas aqui já adicionamos uma tratativa de erro para a gente poder capturar isso no main. Então a gente lança uma exceção de argumento, certo? Aqui, gente, eu estou fazendo uma inicialização de uma classe, tá? Aqui, ó, passando sempre por um construtor. Por isso que vocês precisam saber a técnica, porque quando vocês vão bater um olho no código, vocês precisam entender, beleza, que código é esse? Aqui ele inicializa, porque eu já aprendi que o new ele constrói fisicamente uma classe, né? Ele transforma isso num objeto propriamente dito. Então, aqui se vocês olharem, vocês começam a fazer deduções, ó. Beleza, aqui eu tenho uma classe, aqui eu tenho uma passagem de parâmetro, que é uma mensagem. Aí esse S aqui é normalmente o que significa o valor, né? Aqui ele não colocou como uma palavra, o que eu acho que é ruim, mas dá como S, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. Ele tá como uma string, um S de string. Eu entrei dentro da classe que eu acabei de falar isso para vocês, tá? Aqui, ó, ele tá usando um public class, estendendo runtime exception, que é uma superclasse para a gente lançar as exceções durante uma operação normal da JVM, Java Virtual Machine. O grande ponto que eu queria que vocês também aprendessem é o seguinte, gente. Vocês precisam compreender a diferença de uma JVM. Deixa eu colocar aqui para o lado. De uma JVM. Ou melhor, de uma VM, uma Virtual Machine. E aí pode ser o Java mesmo, né? A gente vai falar do Java, do JVM, de um compilador tradicional. Isso é muito, muito importante. De um compilador, por exemplo, como o C. A diferença aqui é que a JVM ele pode ser compilado em vários, igual o compilador de C. Então, aqui a gente vai ter o código em Java. Esse código Java ele se torna um Java bytecode, certo? E esse Java bytecode é como se fosse um assembly mesmo, um código particular do Java para ele poder utilizar qualquer processador. Porque lembra, quando a gente compila, gente, isso é importante, quando a gente compila um programa em C, por exemplo, esse programa ele vai ser compilado por um assembly do processador.
certo? Como o processador ele vai conseguir fazer os cálculos matemáticos ali e processar as instruções também. Então, é importante vocês entenderem que a diferença é que eu tenho mais uma camada. E isso faz com que ele possa permear em qualquer processador também. Então, eu preciso compilar no meu processador-alvo. Se eu estou no meu Mac, eu preciso processar no Mac. Se eu estou no meu... Só que isso é multiplataforma também, o que é ótimo, porque a JVM é uma máquina, imagina um software que ele executa as instruções e transforma para a linguagem alvo. Então, eu preciso baixar o Java para poder trabalhar na arquitetura Java. Então, eu tenho um software Java que executa o meu bytecode. Então, vamos lá, JVM compiler, imagens. E aí vocês vão conseguir entender, ó. Primeiro a gente tem lá o .java, que são os arquivos, ele transforma no Java compiler, que transforma isso num bytecode, e esse .class transforma num arquivo de bytecode, né? Então ele lança isso para a JVM. E a JVM, gente, está instalada tá instalado no Mac, está instalado no Windows, está instalado no Linux. Então eu tenho um software rodando, eu consigo acoplar, instalar, né, ou usar, executar o meu software em qualquer camada. Isso aqui é um overview, depois a gente pode sentar para explicar melhor isso aqui, porque é importante e é interessante também. Beleza. Dito isso, é bom que vocês já conheçam e possam também pesquisar. Vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Beleza, então aqui a gente já tem, eu vou só fechar aqui e vou fechar aqui também. Certo? Beleza. Beleza. Então vamos lá para carro. Eu coloquei carro aqui, gente, mas eu vou colocar em inglês, né? Car. Vou ter aqui. Car. Ó, aí o nome, isso é importante. O nome do arquivo precisa ser o mesmo nome da classe, tá, gente? Ó, car. Precisa ser o mesmo nome. E o package precisa ser o pacote que eu estou usando a classe aqui, ok? Então, beleza. Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente precisa agora fazer o seguinte. Eu preciso colocar uma cor e também um modelo para esse carro, certo? Então, primeiro, que são os atributos, né? Lembra aqui do que eu acabei de falar para vocês. Quais os atributos? Ó, já temos até uma definição aqui, né, que eu não tinha visto. Então, nós temos a definição aqui de modelo e carro. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou proteger com o private. Eu vou dizer assim, ó, eu vou colocar privado, ninguém pode acessar a minha classe, o elemento que é uma string que se chama model. Ninguém pode acessar diretamente. Ele precisa de uma ação para poder fazer uma configuração. Depois eu vou trazer um questionamento para vocês entenderem e entender também como que vocês podem pensar na modelagem da classe de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então eu preciso proteger também um outro atributo que é color, que é cor, certo? Que vai ser também uma string, correto? Beleza. Agora, o que eu preciso, gente? Eu preciso de um construtor. Como que eu faço a criação de um construtor, gente? Eu simplesmente coloco que o construtor é público, que eu vou ter um car, que é o mesmo nome da classe. Ó, classe precisa ter o mesmo nome do construtor, que precisa ter o mesmo nome do arquivo, ok? E aí, nesse construtor, eu vou passar já diretamente o que eu quero, né? Para ele automaticamente já criar um carro com aquele modelo e aquela cor, certo? Então, primeiro, eu preciso de uma string, que vai ser um model, e eu vou precisar também de um color. Eu vou ter cor ali, mas está errado, né? Porque é color. Beleza? Ok, abre e fecho as chaves. E agora eu preciso fazer aquela verificação que nós já fizemos, tá, gente? Nós já fizemos isso, né? Então, vamos lá. Se o modelo, se o model for igual a null, aqui no Java a gente usa o null, tá? Não é um undef, né? Não é new. New é Ruby. Então aqui é null, certo? Então aqui nós vamos fazer o seguinte: se model for vazio, model é vazio, is é empty. Is empty significa é vazio.
Então, o modelo é vazio. Fecha aqui, fecha aqui. Ó. Então, aqui ele está me dizendo... Eu vou desligar esse Copilot, gente. Isso aqui está me atrapalhando demais. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui também. Beleza, isso tá me atrapalhando. Eu prefiro seguir o meu flow normal aqui, porque eu fico lendo isso já. Não sei se eu tô seguindo correto, não tá me ajudando a IA nesse momento. Beleza, vamos lá, vamos voltar. Então, o grande ponto aqui é o seguinte: a gente precisa lançar uma exceção quando o valor for vazio ou for nulo. Lembra do que eu acabei de falar, o que eu falei já na aula anterior para vocês. O modelo, se ele for nulo, se a pessoa não passar o parâmetro, eu já vou dar o erro mesmo, já vou lançar o erro. É a primeira instrução, certo? E o model is empty, ele pode ser vazio? Não, também não, porque se a pessoa lança um carro sem modelo, não existe isso no mundo dos carros, né? Então isso são regras de negócio, gente. São regras que vocês vão analisando, entendendo. Então aqui eu vou lançar uma exceção, certo? Então eu vou lançar um throw, que eu vou inicializar o illegal argument exception. Eu vou usar esse daqui, ó. Se vocês olharem, eu vou clicar aqui, ó. Ele vem de um pacote chamado java.lang.illegalException. Isso daqui, quando vocês forem olhar, ó, aqui eu não sei se ele vai mostrar, né? Vai aqui. Ó, isso são os pacotes de importação, tá, gente? Deixa eu ver se eu colocar aqui. Ele não importou. Mas são os pacotes de importação, tá? O que eu quero usar é esse de string, que eu só vou passar uma mensagem para ele. Então eu vou usar aqui. E aqui eu vou passar uma exceção. Qual é a mensagem que eu quero passar? Model is not model need to modelo precisa model need, deixa eu pensar, model need arguments. Vou colocar algo assim, tá? Desculpa pelo meu inglês. O modelo precisa, need significa precisa. Ou pode ser should, alguma coisa assim. O modelo precisa de argumento, tá bom? Ok. Então aqui eu já fiz a validação, né? Então, lembrando, sempre vocês precisam validar para ver se ele está entrando com um dado errado. Porque o usuário, gente, ele pode entrar com vários dados errados. Você como desenvolvedor, você tem que impedir esses problemas, porque isso é um bug. Na hora que ele coloca um dado equivocado e você aceita, você gera um erro na aplicação. Então você precisa pensar cenário feliz e cenário triste. Eu gosto, por isso que o teste é muito legal, gente, porque você faz vários cenários de teste automatizado, né? Cenários de testes triste, quebrando, colocando, passando um dado. Então você passa muitas formas de teste e você faz com que aquela porção de código ela possa ser validada facilmente, beleza? Então beleza, vamos lá. Então aqui eu vou fazer agora para o color também. Então model não, color igual a null. Aí aqui eu preciso... Vou colocar o ou se color.isEmpty. Mas Rodolfo, da onde você está tirando esse isEmpty? Lembra do que eu falei para vocês? Os tipos de dados te dão métodos, gente. Os tipos de dados te dão métodos. Se eu olhar aqui, o color é o quê? É uma string. Então a string tem vários métodos. Ó, Java string. Nesse caso, eu estou em Java puro. Vocês sempre precisam entender o contexto que vocês estão, tá bom? Ó, eu estou no Java puro. Se eu for para o Spring trabalhar com o framework Spring, eu vou para o contexto de Spring. Se eu vou para Spring Boot, é um outro contexto, é voltado para a web. Então, vocês precisam sempre analisar em que contexto vocês estão daquela aplicação. Seja no Java, seja no Ruby, seja... Porque se você está procurando uma coisa que é voltado a Ruby, é diferente de algo que é voltado ao ORM, por exemplo,
do próprio Rails, do próprio Ruby, né, na verdade, do ecossistema do Ruby. São coisas distintas, porque você vai procurar alguma coisa específica daquilo, correto? Então vamos lá, Java, String, Methods. Aqui, ó, você vai encontrar plataforma, aqui eu tenho Java SE 8, vamos ver aqui se tem o Java Point. Java Point é interessante também. Aqui, ó, Java String. Ah, legal. Aqui, muito legal. Java String. Ó, nós temos o char at, podemos clicar aqui para ver, ó. Sintaxe, aí ele vai explicar. Internal Implementation, aí ele fala como é a implementação interna. E isso é legal também, tá, gente? Para vocês entenderem como é a implementação interna. Então ele espera um inteiro, aí ele faz pega o inteiro, verifica se é menor que zero, ou para lançar uma exceção aqui, ó. Lembra o que a gente está fazendo? Eu lanço uma exceção caso ele. Porque a gente precisa blindar os nossos métodos que a gente constrói, tá bom? Aí aqui ele vai como que a gente pode usar, ó. Bem legal. Testar também agora. Interessante. Ó, interessante. Pode até testar no compilador deles. Mas enfim, aqui vocês podem ir vendo muitos métodos, gente. Muitos métodos. Aqui tem como trabalhar com multithread, isso aqui também é um tema muito interessante. Com network. Tem muita coisa legal, tá? Novas features aqui, vamos ver aqui. Aqui o Java 6, 8. Ah, porque a gente está falando do Java 8, deve ser isso. Ok, mas aqui a gente tem muita coisa. Então assim, o ecossistema Java ele é grande, gente. Ele é muito grande. Só que a gente precisa sempre entender o que a gente precisa do básico aqui. Ó. O básico de Java, orientação a objetos de concepções, o Java String. O regex é interessante porque no dia a dia a gente pode manipular com regex. Aí a gente tem que fazer uns trade-offs para entender se ele vai ser mais eficiente ou não. É importante também. Isso aqui, assim, é legal saber, mas se vocês não vão trabalhar, não faz sentido, por exemplo. Por isso que eu falo, vocês precisam saber o que vocês precisam focar no início, né? Então, o básico primeiro, depois vocês vão para entender mais como funciona o Spring, depois a gente vai para o Spring Boot para a batalha, tá bom? E voltando aqui para a gente matar essa parte. Então, aqui eu vou lançar o mesmo illegal argument. Aqui para mim tá ótimo sem a IA, porque já me ajuda a eu me concentrar no meu trabalho, né? Não na resposta pronta da IA. Mas beleza. Aí aqui agora, o que a gente tem que fazer? Você se recorda o que nós fizemos na aula passada? Você imagina o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que associar, gente. Ó, então, como que eu associo? Eu pego o meu objeto, ponto, color, igual a color. Certo? E eu tenho this.model igual a model. Lembrando que isso daqui vem lá de quando a gente inicializa a gente cria o nosso objeto, faz a criação do objeto propriamente dito. O modo físico, né? A gente tira de uma planilha e transforma isso em algo físico. Lembrando que isso vem de lá. Por exemplo, vem do main aqui na hora que a gente chamar, tá? Isso é importante vocês saberem, por favor. É muito importante. Então, agora eu precisaria fazer o quê? A criação de todos aqueles getters e sets. Por isso que é verboso, que é chato. Mas eu quero colocar para vocês aprenderem a fazer os getters e sets, porque no Ruby tem getters e sets, só que a gente usa o attribute reader. Então, ele mascara que a gente tem os getters e sets e vocês acham que não tem, mas tem. Isso é um conceito. E aqui a gente pode usar o Lombok, no caso. E aí usar essas notations também para a gente tirar essa verbosidade. As versões mais novas do Java, eles estão vindo cada vez mais menos verboso, tá, gente? Com mais técnicas para remover a verbosidade. O Java é uma linguagem que ela evoluiu, não é à toa, gente, que desde que ela foi criada até hoje, ela se mantém ainda sempre com muito mercado. Eu acho que hoje ainda tem mais mercado ainda. Então, eu acho que o Java é uma excelente linguagem. Como eu falei, não é das minhas preferidas, sendo muito honesto, não é. Em termos de codado, eu senti aquele, caramba, tô codando, não é. E para mim é só uma ferramenta, como eu sempre digo para vocês. Linguagem é ferramenta. Meu gosto pessoal, ele não tá muito. Eu acho que eu já aprendi muito sobre engenharia de software para eu me focar que somente uma tecnologia realmente resolve todos os problemas.
Então, Java, para mim, é só mais uma ferramenta, o que deveria e deve ser isso para vocês também, porque no final o que vocês almejam é uma carreira, o que vocês almejam é trabalhar na área, o que vocês almejam é focar em desenvolver essas habilidades e por que não Java, por que não Golang, por que não Ruby também, é, Ruby, né, para aqueles que querem, por que não também um Python para aqueles que querem, por que não um Clojure. Clojure, o que é Clojure, Rodolfo? Clojure é uma linguagem que perdão, que a Nubank adotou e você trabalha na Nubank é uma linguagem com paradigma funcional. Então é importante vocês entenderem que depende independe do seu gosto. O importante é a ferramenta resolver o seu problema. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos criar nossos getters e setters aqui, então. Então, primeiro ponto, como que eu vou. O que, que eu preciso criar, gente? Preciso criar o meu public, que eu vou criar aqui para uma string, que precisa ser retornado. O tipo de dado retornado precisa ser uma string. Então eu vou lançar um get model, passando nada, porque eu não preciso passar nada para receber um valor, para pegar esse valor. Simplesmente eu preciso passar um get model, certo? Aqui, mesma coisa, vou public string get color, vou passar nada, não passo nada como parâmetro, e aqui eu faço um return color. Agora eu preciso passar os métodos que, caso eu queira configurar, public string não, void, que a gente não vai retornar nada, set model. Aqui eu passo o quê? Um this.set model. Não, set model não, perdão. Model igual a model. E o model vai vir daqui, string model, certo? Porque ele vai vir e vai me retornar isso como um parâmetro. Aí tem um ponto importante que eu quero trazer para vocês, que a gente já conversou. O que eu preciso tratar aqui? Pausem o vídeo, reflita e me responda. Só para você, no cantinho do seu coração. Beleza. O que a gente precisa? A gente precisa não deixar que o usuário insira qualquer dado, né? Então, se model for igual a null, ou se model for igual a... Não, model for... peraí, exist is empty. Desculpa. Aqui, ó. Isso. E se o model for vazio, certo? Se ele for vazio, então o que a gente vai lançar? Vamos lançar uma exceção. New illegal arguments exception string aqui. E a gente vai passar uma mensagem. Model need arguments. Model need aqui. O modelo precisa de um argumento. N é uma, tá, gente? E é AN por conta do A aqui. Só para vocês saberem. Eu acho que eu esqueci aqui em cima. Aqui é isso mesmo. N arguments. O modelo precisa de um argumento. De um argumento. O modelo precisa de um argumento. E aqui eu não coloquei. Desculpa, errei aqui. Ele aceitou. Um ponto importante. Ele aceitou, tá? Mas isso tá errado, porque ele vai mostrar pra gente aqui a cor, né? Aqui é uma mensagem. Então, color need and arguments. Arguments. Ok? Beleza. Ok. Aqui, ponto e vírgula. O Java precisa do ponto e vírgula, tá, gente? Aqui tá certo. E aqui eu vou lançar o meu public void set color string color. Vou abrir chaves e vou colocar um se model se color igual a null ou color ponto is empty. Aqui eu vou colocar um throw new illegal arguments illegal
arguments exception color need and arguments ponto. Aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar um ponto só para fechar. E ok. Então aqui a gente já lançou e aí eu preciso fazer o que? Um this.color. Por que eu precisei fazer isso? Porque eu estou configurando, né? Beleza. Aí eu quero trazer um questionamento interessante para vocês. Mas antes eu preciso fazer o seguinte. Peraí. Beleza. Antes eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso também exibir aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, show information. Eu preciso exibir também a informação completa dos dados ali do carro, né? Então, como que eu posso deixar essa mensagem pública, tá? Eu posso colocar que ele é público. Eu vou deixar classes de fora chamar esse método e usar esse método. Lembrando, por fora da classe, o que a gente está tentando fazer, gente, é encapsular o código para dar um contexto a tudo que tem a ver com os métodos, né? Porque numa linguagem imperativa, como que a gente estava fazendo? É até legal eu trazer aqui o outro código, né? Eu não sei se eu vou ter aqui disponível, deixa eu ver, eu acho que não. Tá, mas deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir esse aqui, por exemplo. Code. Aqui, deixa eu ver. Score Interface, pode. Não, eu quero esse. Core Service. Deixa eu abrir com o Vim. Deixa eu abrir com o Vim, que é rapidinho, só para mostrar uma coisa, algo para vocês importante. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, aqui, por exemplo, a gente criou aqui. Ó, aqui esses métodos, gente, não estão esses métodos aqui embaixo. Espera aí. Tudo isso aqui é uma rota. Então, a classe encapsula rota. Aí a gente tem, deixa eu ver outra coisa aqui. A gente não vai ter classe, né? Então, aqui a gente poderia, por exemplo, separar esse código. Então, as classes, ela vem e traz a ideia de separar e fazer com que seja fácil para você, como humano, olhar e entender. Porque nós temos facilidade para entender um objeto. Por exemplo, uma xícara de café, gente. Essa xícara de café ela é um objeto, certo? Eu sou um objeto. Eu tenho características, eu posso dizer ação, eu posso dizer o meu comportamento, né? Por exemplo, eu estou gesticulando a mão. Então é um comportamento. Eu estou fazendo uma ação. Se eu estou aqui colocando na xícara o café. Então a xícara no café, gente, ela está aumentando. Então a gente tem uma quantidade no recipiente e a gente pode dar alguns comportamentos também àquele objeto, né? E aí, às vezes, é meio difícil também para uma orientação objeto você dadas as regras de negócio, tá, gente? Então, é um trade-off. Por isso que é importante vocês saberem vários paradigmas. Porque um banco, por exemplo, talvez não seja o mais eficiente você trabalhar com orientação objeto. Porque as regras de negócio precisam de outros tipos de técnica. Por exemplo, imutabilidade. Eu explico posteriormente sobre isso, mas fazer uma variável, um valor, ele sempre ser o mesmo até o final do programa, até a execução final do programa. Então, você não pode ficar mudando os valores da variável, né? Isso traz muitos benefícios também. Mas é mais difícil também de programar. Beleza. Então, aqui eu trouxe esse exemplo só para vocês entenderem que a classe é um amontoado de um código de contexto, que você dá contexto. Beleza. Tudo de carro relacionado a construção de um carro vai estar dentro dessa classe. Então você está usando, você está fazendo com que a classe possa ter todas aquelas regras de negócio ali. Então, atributos ou estados, né, o estado dela, que são esses atributos, e também temos o que são os states, né? E também temos o behavior, os comportamentos, tá, gente? Beleza. Dito isso, então aqui eu vou criar. Eu não vou ter retorno, porque eu quero só mostrar uma mensagem.
Mensagem não tem ação, não tem nada, não tem um valor a ser retornado, é somente mostrar uma mensagem, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou exibir, show information, na verdade, show information, não passo nenhum parâmetro, vou usar o system.out, que é aqui, ó, println, standard.lib. Eu vou usar esse daqui, que é o standard.println. Aqui, gente, tem vários print tal. Println para passagem de objeto, quando você passa um objeto, quando você passa uma string. Rodolfo, eu não sei a diferença. A diferença é essa, olha aqui o parâmetro que ele espera. Se você quiser passar um objeto, você vai ter que usar esse aqui com objeto. Eu vou passar uma string, então eu vou usar o da string, certo? O que ele está esperando aqui é as informações. Então eu vou colocar aqui, ó, my car is model. Meu carro tem um modelo, então eu vou concatenar. Então eu vou trazer agora os valores do modelo. My car is model. Vou adicionar mais um mais. Vou abrir aqui. Esse mais é o que faz concatenar, gente, juntar e transformar isso tudo numa frase, tá? Então aqui eu tenho o model e tenho também o meu color. Vou dar um mais de novo, peraí. Color. Vou colocar end. Deixa eu só dar um espaço aqui, que isso aqui vai ficar junto se eu não der espaço, tá? Vou dar um espaço. And my car is and color is, e vou dar dois pontos e vou adicionar aqui também this.color. Perfeito? Aqui a gente já consegue fazer a exibição. Como eu faço isso, Rodolfo? Simples. Eu posso vir aqui, ó, e inicializar. Pausem o vídeo, veja se você consegue já fazer isso, tá? Isso é muito importante, gente. Então, beleza. Então, como que eu faço? Então, eu vou fazer um car, ó, car1 igual. Eu estou dizendo que a classe, que essa variável, perdão, ela está usando uma classe. Ela é uma classe, né? Então, aqui, todos os atributos aqui que eu tenho, model e color, a minha variável vai ter. Isso é importante vocês começarem a aprender a visualizar isso também, tá? Então, beleza. Então, ele tem todos os atributos. Minha variável tem todos os atributos e ele é essa classe, né? Propriamente dito. Então, eu vou fazer a construção disso. Eu vou transformar isso de um plano para uma coisa viva, uma coisa física. Então, eu faço como? New car. Aqui ele me pede dois parâmetros, né? Que ele colocou null aqui. Se eu colocar null, a gente vai trazer o erro, né? A gente vai implementar o erro. Vamos ver aqui. Ó, vai aparecer o erro aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui, ó, Java. Deixa eu ver aqui. E aqui vamos ter o car, também car.java. Vou executar. Não pode encontrar a main. Não pode encontrar a main Java. Peraí. Ah, tá, porque eu preciso entrar aqui dentro. Ok. Vamos ver aqui de novo. Ó, já deu erro, certo? Aí o que ele deu erro? A gente tem que entender. Ah, tá. Claro. Eu preciso executar por aqui, tá? Porque aqui, ou senão eu vou ter que usar outro comando, um Java -c e tal. Eu posso depois mostrar para vocês. Mas beleza, vou executar aqui. Ó, já deu um erro. Não, ó, name não pode ser null ou empty. O name não pode ser. Ah, tá, porque a gente já fez aqui, dá erro aqui, né? Então, aqui eu vou tirar. Não, é esse aqui, né? Esse aqui que é null. Vou tirar. E aqui ele vai dar um erro também na exception, né? Opa. Ah, um ponto importante, se vocês quiserem, ó, o que ele está fazendo? Ele está entrando aqui na pasta, aí ele faz um bind do environment, ele está usando aqui o Java para executar, ele está fazendo esse "-xx" aqui, está copiando o código do bytecode, ele está fazendo tudo isso aqui com o meu único comando, tá? Isso aqui é bem importante vocês entenderem também. Então ele está executando via pacote aqui. Mas eu vou executando por aqui por enquanto. Depois a gente pode fazer pelo terminal caso vocês queiram. Beleza. Então K1 eu vou ter os métodos, né? Só que antes eu preciso passar. O modelo vai ser, sei lá,
um kicks, vou passar um kicks, e a cor vai ser prata, sei lá, prata, silver. Silver é prata, tá, gente? Kicks, silver. Ok, então aqui ponto .car, aqui eu posso pegar qual é o valor de color, por exemplo, posso pegar o valor de modo também. Só que eu posso agora também exibir show, na verdade, né? Aqui eu posso chamar essa função aqui, certo? Então eu vou chamar para vocês verem e eu mostrar para vocês. Então eu só vou chamar e ele já vai mostrar esse dado. Vamos ver? Deixa eu executar aqui. Ó, meu carro é do modelo Kicks e a cor é Silver. Então aqui vocês já conseguem entender que eu comecei a fazer algumas interações e mostrar uma outra função além dos getters e setters. Aqui esse método ele só exibe, né? Mas no caso se eu quisesse criar uma regra de negócio mostrando alguma coisa, eu poderia também, ok? Agora um ponto importante, a gente precisa, eu vou fazer uma implementação para vocês entenderem como essas classes também elas podem conversar umas com as outras, tá? Então, aqui eu posso passar em person um carro. Depois eu vou falar sobre injeção de dependência. Agora eu só vou mostrar as interações. Isso não é a melhor maneira de se fazer, tá? Porque a gente tem que fazer por injeção de dependência. Mas para eu chegar na injeção de dependência, eu preciso voltar a explicar para vocês uma outra coisa, tá bom? Porque eu acho que é importante. Então eu vou mostrar de uma maneira e depois eu vou explicar da maneira correta como é. Ok, então aqui eu posso já fazer a interação entre as classes. A classe person pode interagir enviando mensagem. A gente fala que uma pode enviar mensagem à outra, certo? Então, como que eu posso fazer? O car, quando tiver person, eu posso passar. Eu vou vir aqui na classe person e vou criar um outro método. Lembra, método é uma ação. Ó, configurar idade, pegar idade. Então aqui eu vou criar um public void que não tem retorno. Rodolfo, eu não entendi esse retorno. Retorno é isso daqui, ó, precisa retornar um inteiro. Eu posso ter 1 milhão de código aqui, gente. 1 milhão de código, fazendo 1000 coisas. Não é uma boa prática, tá? Mas, novamente, não estou focado em boa prática agora. Eu poderia ter 1000 linhas ali de código de execução. Porém, o retorno precisa ser desse mesmo tipo. Eu preciso fazer com que a função já diga para mim, ó, vai retornar um tipo inteiro ou uma classe. Eu posso falar isso também. Beleza? Ok. Então, só para a gente finalizar, então eu posso criar um driver. É driver. Dirigir é driver, certo? É isso. Dirigir em inglês. É driver. Mas só vou colocar aqui só para não falar ou colocar besteira. Drive, isso mesmo. Beleza. Só para eu ter 100% de certeza. Beleza. Drive. Então aqui no drive ele vai esperar um tipo car, que vai ser um car. Então aqui eu estou esperando um tipo classe do carro, certo? E aqui eu vou passar as informações que eu preciso para o que eu quero. Eu quero primeiro verificar se car é igual a null para eu trabalhar. Se isso for igual a null, então eu vou lançar uma exceção. Eu vou lançar uma mensagem. System.print e vou passar aqui uma string. Opa, não, print ln. Print ln. E vou colocar uma mensagem. Error. You need to pass. Você precisa passar an argument. Passar an class. Uma classe. Aqui, o ponto que vocês precisam entender é que eu sempre preciso tratar para que meu método saiba lidar com isso, tá? Então eu passei aqui, eu preciso de um carro. E caso não, opa, aqui, caso se
Opa, aqui eu preciso só dar um... Ah, tá, porque aqui faltou... Aqui. Beleza. Então, se o carro for igual a nulo, eu mostro uma mensagem. Se não, eu vou fazer alguma coisa, que eu vou mostrar uma mensagem, .system.out.println. Esse println vai ter uma mensagem, então this.name. Opa. Então, o nome, mais, vou colocar a mensagem, is driving, está dirigindo the car model. Aqui eu vou concatenar car.getModel, certo? Peguei o modelo, porque o carro tem esse método, certo? O carro tem esse método, então mais, aqui eu vou concatenar mais ainda, então eu posso dizer, dou um espaço, então eu posso dizer and color, espaço, aqui eu posso this.color. This não, perdão, aqui é car. E não é color, é get color, perdão. Que é para pegar, né? E aqui é um comportamento, tá? Aí eu posso fazer só que vou dar uma melhorada aqui só para ficar mais fácil de ler. Aqui. Só para ficar mais fácil para ler. Beleza, então ele vai mostrar. Então se eu vier aqui, gente, agora, ó, person tem isso, né? Então eu posso fazer o seguinte, aqui embaixo eu tenho person 2, eu posso vir aqui, ó, person 2.drive e eu preciso passar um car. Ele já até coloca, eu pensei o car 1, que é um tipo carro, né? Que é o que ele espera aqui desse tipo, ok? Então agora ele já deve mostrar ali a imagem de exibição. Vamos ver? Executando. Aqui, ó. Carla está dirigindo o carro, o modelo de Kicks e uma de cor prata, né? De cor silver. Então, aqui a gente já começa a fazer as interações, o que é muito legal. E isso a gente depois vai falar um pouco mais sobre a proteção dos dados, desses dados aqui o que eu coloco aqui private? Quando que eu coloco protect? A gente ainda vai falar sobre também herança, que é muito importante, e polimorfismo, que também é um dos pilares que é bem interessante também. Interface também. Ok. Aqui nesse caso vocês já podem ter um overview de como essas coisas funcionam, tá? Isso é bem importante, bem interessante. Então é isso, gente. Não tomo mais do seu tempo. Muito obrigado pelo seu tempo novamente e nos vemos na próxima. Valeu, obrigado.